Boa noite a todas e a todos. Eu sou Ana Luísa Castro, sou atual presidenta do Conselho Regional de Psicologia e hoje nós temos uma edição especial do CRP Convida, denominado por nós A Psicologia Escolhe a Vida, não ao genocídio, que marca o Dia das Psicólogas e dos Psicólogos, diga-se de passagem, bastante atípico em meio a essa pandemia. Espero sinceramente que daqui a um ano a gente esteja marcando o Dia das Psicólogas e dos Psicólogos presencialmente, com muitos abraços, com muitos beijos, com muitas pessoas juntas, efetivamente, presencialmente. O nosso programa hoje vai estar dividido em 2 blocos, mas o início de tudo vai ser um vídeo que nós rapidamente vamos mostrá-lo agora, que é um vídeo em homenagem às psicólogas, que hoje foi vinculado nas nossas redes sociais e também nas rádios aqui do estado do Rio Grande do Sul. A principal mudança se dá por conta da ausência de atividades coletivas. Então, essa é uma mudança, vamos pensar assim, de rotina de trabalho. Quantas pessoas aí não tiveram seus sonhos, seus planos frustrados? Então, se antes eu já via a psicologia como fundamental, neste momento ela se torna ainda mais importante. Todas as pessoas deveriam ter um acesso a esse espaço, deveriam conseguir ser ouvidas, deveriam conseguir ter as suas dores e o seu sofrimento validado. Os desafios para a profissão atualmente são ações voltadas para a conscientização antirracista, LGBTQ e de classes sociais. Acho que eu tenho muito a contribuir com tudo que a gente está vivendo. Acesso a esse espaço. Então, esse pequeno vídeo marca e registra esse dia 27 de agosto de 2020. Há um ano, a gestão Frente em Defesa da Psicologia vencia as eleições aqui no Rio Grande do Sul. E tínhamos um programa, né, baseado na defesa da psicologia laica, dos direitos humanos e de uma psicologia antirracista. Um ano se passou, né? Nós estamos desde março gerindo a instituição em meio a uma pandemia. Isso significa o ordinário e o extraordinário, o que nos coloca numa situação, no mínimo, diferente de estar à frente de uma instituição. Preciso, então, agradecer aos trabalhadores, às trabalhadoras do CRP 07, lembrar dos meus companheiros e companheiras de gestão, né? E dizer que a nossa ideia era marcar esse dia com uma homenagem às psis e os psis que estão na linha de frente, né, vencendo o medo, que continuam trabalhando em meio a essa pandemia, né, e que prestam esse importante serviço à sociedade, né, que é cuidar da saúde mental das pessoas. Então, nós vamos dar início ao primeiro bloco,
né, da nossa live de hoje. A ideia é que a gente faça uma conversa, um bate-papo, né? E para isso nós temos aqui duas convidadas, né? A Jesus Moura, que é psicoterapeuta, mestra em psicologia pela Universidade Federal de Pernambuco, integrante do Espaço de Cuidado e Acolhimento, fundadora e integrante da Articulação Nacional de Psicólogas Negras e Pesquisadoras e atual conselheira federal do Conselho Federal de Psicologia. E a Emília Estivalé Broide, que é formada em Psicologia pela PUC do Rio Grande do Sul, mestre em Saúde Pública pela USP, doutora em Psicologia Social pela PUC de São Paulo e pós-doutoranda em Psicologia Clínica pela USP. Trabalha há 33 anos como psicanalista em clínica particular e é consultora e supervisora nas áreas de saúde, assistência social, direitos humanos e educação. E foi presidente do Conselho Regional de Psicologia da 7ª Região entre 1996 e 1998. Importante dado. Eu começo, então, fazendo uma provocação, né? Que seria a seguinte: psicologia, psicanálise e conjuntura. O que essas três palavras têm a ver com a pandemia da Covid-19? Emília? A gente tinha combinado que a Jesus Moura ia iniciar a conversa, acho que ela caiu, então posso começar e ela vai entrar na sequência, né? Essa é uma das questões do nosso novo modo de trabalho, né, atualmente. Bom, eu queria primeiro agradecer ao CRP 07 pelo convite para participar da comemoração dos 58 anos de profissão no Brasil, né? Como a Ana lembrou, fomos conselheiras, né? De 96 a 98, e então é com grande prazer que eu aceitei estar aqui hoje, conversar e seguir na luta, né? Agradecer também a presença de todos e de todas, e parabenizar também a categoria, né, pela construção das práticas inovadoras e plurais no cotidiano do Sistema Único de Assistência Social, no Sistema Único de Saúde, nas escolas, no consultório particular, enfim, na construção da política, da psicologia política e brasileira, né? Psicologia, psicanálise e conjuntura, né? Então, a pandemia chega no Brasil em um momento, em contexto de grave crise, né, institucional, econômica, política e técnica. Estamos chegando no final de agosto de 2020, com quase 120 mil brasileiros e brasileiras vítimas dessa tragédia, que é mundial, mas que em nosso país adquire contornos peculiares e tristes, né, de descaso e indiferença. Eu não sou coveiro, disse em 20 de abril o governante de nosso país, quando as mortes eram 2.587. E daí? Lamento. Quer que eu faça o quê? Eu sou Messias, mas não faço milagre, disse ele em 28 de abril, quando o registro de mortes era de 5.083. Então, diante desse cenário, né, de um alarmante crescimento do desmonte das políticas públicas e das garantias de direitos que temos vivido no nosso país, com deliberado descompromisso com as vidas humanas e o meio ambiente, é necessário, como diz o colega gaúcho, psicanalista e amigo Edson de Souza,
atravessar desertos. O Edson usa essa expressão, atravessar desertos, como uma metáfora, né, do totalitarismo reinante que nos inundou e nos paralisou e muitas vezes gerou conformismo. Então, é necessário atravessar desertos, como diz o Edson. Ou então, como diz Emiliano Davi, um colega psicólogo social daqui de São Paulo, é necessário aquilombar-se, né? Pensar as práticas da psicologia social nesse contexto de desigualdade, né? É necessário sustentar o desejo das diferenças em comum, em comunidade. Quer dizer, poder pensar essas diferentes psicologias, essas diferentes práticas em diferentes contextos, mas que criem uma base do comum onde elas possam se desenvolver. E aqui, brevemente, queria trazer algumas situações, alguns desafios, porque tem algo interessante da pandemia, que é que não existe tradição, né? Nenhum de nós viveu um momento como estamos passando hoje, né? Com a vida online, com os atendimentos online, por mais que alguns colegas, inclusive eu, tenhamos feito, antes da pandemia, alguns atendimentos online, é muito diferente que a vida e as relações se deem dessa forma. Isso coloca para a psicologia, me parece, uma coisa interessante, que é uma certa horizontalidade, onde psicólogos muito jovens e psicólogos de longa data estão diante do mesmo não saber o que fazer, não saber ainda dos efeitos dessa praxis, desse fenômeno que acontece no nosso dia a dia. Isso vai exigir, obviamente, do CRP, né? Ó, Jesus voltando aí. Jesus, comecei, agora daqui um pouco tu pega o gancho aí. Então, vai exigir do CRP se reinventar, reestruturar algumas legislações, ouvir muito a categoria para poder pensar justamente, né, no que efeitos se produzem hoje nas formas de atendimento que nós estamos fazendo e também no que virá, né, no que virá como demanda para o trabalho do psicólogo no pós-pandemia e do que virá nas formas de atendimento. Bom, para começar a conversa, eu fico por aí, seguimos, queria ouvir também a Jesus, para a gente continuar depois com a segunda pergunta-desafio que o CRP nos lança hoje. Bom, gente, depois de uma queda rápida, boa noite a todas as pessoas presentes. Obrigada ao CRP do Rio Grande do Sul pelo convite, né, de podermos dialogar um pouco sobre questões e principalmente no posicionamento de uma psicologia que não compactua com o genocídio, e isso é necessário, né, importante essa conversa. Esse primeiro momento, né, que foi pedido uma reflexão sobre essa relação, né, um pouco dessa conjuntura e da relação da psicologia e a psicanálise. Eu fiquei pensando em alguns elementos importantes, porque quando a gente, de trás para frente, pensando na questão da conjuntura, é sempre muito importante compreender o momento que estamos vivendo. Então, além de entender que estamos diante de uma pandemia e diante de um vírus que é o Covid-19, compreender como é que isso se estabelece, como é que o nosso país, né, se encontra do ponto de vista político, econômico, social, com o atravessamento dessa pandemia, né, faz um conjunto de mudanças e que são urgentes essas mudanças, principalmente diante de situações que já existiam pendências, que já existiam falta de cuidado, de atenção a determinados grupos,
né, determinados grupos de pessoas que já viviam em situações de vulnerabilidade. E diante dessas mudanças, diante desses ajustes, né, pensar essa conjuntura se faz necessário compreender, inclusive, cada grupo social, né, como essa tragédia, né, dessa pandemia se atravessa nos diversos grupos, porque ela não se atravessa da mesma forma, né? Cada grupo tem um reflexo diferente, né, de como a necessidade de um isolamento social, a necessidade de sobrevivência nesse período, as condições de trabalho, as condições de saúde, as condições de vida, né, de espaço de pessoas, de convívio de pessoas. Então, tudo isso vai depender de grupos, de situações socioeconômicas, de regiões. E, aliado a isso, a psicologia, que tem como princípio, né, esse cuidado, essa possibilidade de chegar mais perto, né, dessa individualidade e dessa história, não pode perder esse elemento também de escuta de como essas pessoas estão vivendo. Então, a gente analisar a conjuntura é importante, mas a gente não pode ficar só com essa conjuntura para ir para uma ação de cuidado e de escuta. A gente precisa também ouvir as pessoas, porque existe, apesar desse atravessamento, algumas individualidades, algumas particularidades, né? Algumas questões que têm, inclusive, um elemento sócio-histórico, um elemento que vem da própria história de cada pessoa. Então, a psicologia ela foi, nesse momento, convocada a ter que ampliar cada vez mais, que já existia esse nosso compromisso social, mas esse momento ele provoca, inclusive, grupos, né, de profissionais que ainda não tinham entendido o que era esse compromisso social da psicologia, que não tinham se aproximado desse elemento, né, dessa reflexão, e aí a gente tem que chegar perto disso, porque vimos, inclusive, acho que todo mundo viu nas redes sociais, uma divulgação intensa de profissionais. Fomos convocados, a psicologia foi convocada para entender, né, e também cuidar. E aí muita gente precisou abrir as portas dos seus espaços de cuidado particular, de certa forma, não acessível a todas as pessoas, mas foi necessário ampliar esse acesso. De alguma maneira, muitos profissionais passaram a atender, né, pessoas com as quais elas não atendiam no seu consultório particular antes da pandemia, mas viram e foram chamadas para essa necessidade de diversas maneiras, em algumas formas, inclusive voluntária, para que houvesse essa atenção nesse primeiro momento. E depois foi necessário que os profissionais, e aí não só na questão da psicanálise, né, no olhar que a psicanálise tem, né, de como essa pandemia, né, como esse momento se atravessou e vem se atravessando na vida das pessoas, as questões ligadas a essa questão da pulsão de morte, essas perdas contínuas, as defesas que foram necessárias serem utilizadas para conseguir sobreviver, conseguir lidar com essa mudança de convívio familiar, de convívio social. Então, para além de tantas outras questões dos traumas vividos por essas perdas, né, e o medo do adoecimento, enfim, mas a gente entende que todas as psicologias foram chamadas, todas as psicologias foram convocadas, né? Todas as abordagens de todos os outros espaços de atendimento ou de prática profissional foi convocada a repensar, a reformular, a se readaptar, né? Principalmente nesse chamado virtual, que foi um elemento atualizado, né, e de extrema importância para que a gente pudesse chegar
mais longe possível. E ainda assim, muitas pessoas ainda não conseguiram, né, ter esse cuidado, porque não teve esse meio de comunicação para acesso. Mas, de toda forma, as várias possibilidades elas foram se ampliando, e eu acho que nesse primeiro momento a gente tem essa psicologia que foi valorizada pelo seu princípio fundamental e que foi convocada, e muitos de nós fomos, né, para essa frente de luta, ou presencialmente nos serviços de atendimento à saúde, ou virtualmente, quando estamos como estamos nesse momento. É isso. Nesse momento, deixo essas reflexões. Então, queria registrar que nós temos muitas pessoas nos assistindo. Vou citar algumas delas, né? A nossa querida Adri Burman, nossa trabalhadora do CRT 07, nossa vice-presidente Carol Reis, Sandra Correia, Alaide, Adaia Thaís, Anderson Bueno, a Janete, a Vera Pazini, o Rafael Mainar Vorga, a Eliana Bortolom, Ana Palombini. Chega, disseram. Tá, já estão citados. Depois eu cito novamente. Preciso também dizer que essa live vai ficar gravada, né, para quem tiver interesse depois de assisti-la, tá? E passo, então, para uma segunda questão, que seria o principal slogan, né, da nossa campanha do Dia das Psicólogas e dos Psicólogos, nesse difícil ano de 2020, a psicologia escolhe a vida, não ao genocídio. Como vocês interpretam essa frase e a relacionam com o nosso fazer profissional em um período de tanto sofrimento? Jesus? Já estou aqui ligadinha, então vamos lá. Bom, eu acho que eu parto do princípio de que a gente não concebe hoje uma psicologia desagregada da defesa dos direitos humanos. Então, inclusive, estamos com isso registrado no nosso Código de Ética, e por um longo tempo a gente vem fazendo um conjunto de ações que justificam, né, um posicionamento de uma psicologia que não pode estar agregada a uma política, não pode estar agregada a uma ação, né, genocida. É totalmente contrária pensar, já que a psicologia defende a vida, é uma psicologia que promove a vida, que promove o bem viver, que promove o viver com dignidade, o viver com relações saudáveis, que promove uma possibilidade de uma sociedade melhor. A gente não pode conceber qualquer tipo de prática violenta, qualquer tipo de prática que venha venha de contra ao princípio, né, da própria psicologia. Então, pensando na questão de direitos humanos, é o ponto de partida, porque é preciso, a partir desse olhar, compreender como as ações, como tem um vazamento? Bom, compreender como as ações que foram, por exemplo, nesse momento da pandemia, permitiram mais de 100 mil mortes de Covid. A falta de uma política de cuidado, uma política que levasse a todas as pessoas a possibilidade delas poderem sobreviver
não só nos espaços de saúde, de atendimento de saúde, nos hospitais, que muitos tiveram que ficar em filas por muitos dias e morrendo nessas filas por falta de condições de atendimento, né, que denuncia, na verdade, uma saúde que foi abandonada, né, que foi permitido que chegasse a esse ponto, né, de haver a necessidade de uma grande maioria de pessoas de uma assistência de saúde e não ter essa assistência, como também as condições de vida, porque a grande maioria dessas pessoas são as pessoas mais vulneráveis e que também precisaram sair de casa para trabalhar, porque não podiam ficar no isolamento social, a ajuda para poder se manter e não precisar sair de casa ou minimizar essa saída, ela chega tarde, né? Enfim, um conjunto de ações, até mesmo na contrapartida do que era a gravidade desse momento. Então, essa é uma atitude que ela tem uma característica genocida, porque ela permite, assim como o sentido próprio da palavra do genocídio, ela permite a extinção de determinados grupos. E a gente sabe, apesar de ter uma subnotificação, mas a gente sabe que a grande maioria das pessoas que estão nesse lugar são as pessoas negras e as pessoas pobres. Então, como a psicologia pode aceitar essa forma de lidar com o ser humano, né? Inclusive, a psicologia não pode diferenciar humanos, todos são humanos. Não existe um grupo mais humano, nem um grupo menos humano. E por essa questão é que esse contexto, né, de entender que algumas demandas, elas são encaminhadas, elas são proporcionadas para que essas pessoas sejam extinguidas de alguma maneira. Por isso que eu entendo que a psicologia, que é uma psicologia de direitos humanos, ela realmente não pode aceitar qualquer tipo de ação genocida. Bom, vou pegar a bola aí da Jesus, né, e considerando que 80% da população negra, né, tem no SUS o seu único lugar de assistência à saúde, já sabemos o alvo. Então, escolher a vida para a psicologia, né, nesse momento, é seguir na luta antirracista, né? Escolher a vida é pensar a equidade como um paradigma das práticas em psicologia. E eu acho que escolher a vida é desacomodar os psicólogos e psicólogas do seu fazer pré-estabelecido, né? Inventar, fundamentalmente, nessa época, formas novas de atendimento. Nós temos trabalhado aqui em São Paulo muito com o que a gente tem chamado de psicanálise nas situações sociais críticas, né? Que é pensar o trabalho nas urgências sociais. E nós estamos hoje vivendo esse momento de extremo desamparo psíquico e social, né? Se a gente tem no governo, né, nos governos, uma completa dilaceração, digamos assim, onde cada prefeito, cada governador, o presidente, quer dizer, não existe uma política que estruture, por exemplo, o combate ao vírus no país. Isso leva as pessoas a uma situação de extremo desamparo psíquico e subjetivo, que é importante a gente estar atento. Então, eu queria só contar brevemente algumas cenas, né, de um trabalho dentro dessa ideia de uma inventividade na clínica. Nós começamos a trabalhar com um grupo de jovens psicólogos e psicólogas na zona sul de São Paulo, numa região chamada Jabaquara, com pessoas em situação de extrema vulnerabilidade,
vinculados a uma instituição, e uma instituição que, além do serviço de creche, no serviço de medidas socioeducativas e atendimento ambulatorial, também faz distribuição de cesta básica, principalmente nesse período. E nós estruturamos uma rede de atendimento chamada Rede Sur, né, para oferecer para as populações nessa situação de maior vulnerabilidade atendimento psicológico gratuito através do esquema de plantão. E esse atendimento, ele foi feita uma divulgação do atendimento, que foi um folheto, um flyer, distribuído junto às cestas básicas. Então, junto com feijão, arroz, massa, tinha a proposta, o oferecimento de um atendimento em psicologia, em saúde mental, para as famílias que recebiam essas cestas. E acontece coisas interessantíssimas, que a gente entra dentro da casa das pessoas, no atendimento online, a gente vai atender uma mãe que está falando do problema com o filho, e o filho está na sala, junto, está no mesmo cômodo. Isso é um desafio para nós que aprendemos a atender individualmente e de uma forma, né, com um enquadre específico. Então, tem acontecido, e o pessoal tem relatado situações que são bom, a pessoa liga para o plantão pedindo atendimento psicológico, quando o psicólogo vai retornar, a pessoa diz assim: eu não aguento mais a minha casa, esse barraco é um inferno, a minha vida, está toda a minha família aqui reunida, amontoada, olha só, e a pessoa pega o celular e passa a mostrar esse ambiente no qual está vivendo, numa situação completamente inusitada, né? Então, na mesma medida que a gente oferece o atendimento em saúde mental, nós somos também aprendizes dessa nova forma de atender e acolher o sofrimento do outro. Uma mãe também, imediatamente no plantão, diz: a minha filha é uma vagabunda porque ela não para de ir a baile, e pega o telefone e começa a bater com o telefone na porta do quarto da filha e diz: olha aqui, eu estou falando com a psicóloga, preciso aprender a te entender, né? Então, para muitos psicólogos e psicólogas que trabalham na assistência social, ou mesmo no SUS, essa é uma prática, através da visita domiciliar, muito conhecida, né, e já feita, mas para muitos psicólogos que não têm essa oportunidade de estar na ponta dos serviços, e que aprende uma psicologia muitas vezes pautada pelo enquadramento rígido, né, do atendimento transferencial 1 a 1, essas são situações novas e que certamente vão mudar a forma e a formação de muitos psicólogos. Então, uma psicologia que escolhe a vida, escolhe a transformação da psicologia a partir da escuta das demandas da urgência social. Então, eu vou ler mais alguns comentários. A Isabel Cristina, de Três Passos, nos diz: digo sim à vida, saúde e felicidade a todos os colegas, abraços. A Sandra Fagundes: boa noite, parabéns, estamos juntas pela vida, sem racismo, sem machismo, com democracia. Orgulho do CRP do Rio Grande do Sul. A Rejane Flack: boa noite, parabéns a todos e todas, nós, viva a psicologia. A Lisete Bíblia: parabéns a todas e todos, não ao genocídio. A Jaque Monteiro: parabéns pela iniciativa, eu e meus alunos estamos por aqui. O Edson Santos: parabéns a todas e a todas. Imensamente necessário discutir a praxis da psicologia nesse momento de imensa insegurança. A Cris Pegoraro, nossa querida conselheira: que alegria poder estar acompanhando este momento de celebração de nossa profissão junto com vocês. A Ruth Siqueira: parabéns a todos os profissionais da psicologia, em especial aos acadêmicos e futuros psicólogos da faculdade, CETREM.
A Fábio, nossa tesoureira. Quanta lindeza e força nesta imagem. Muito feliz por esta forma de compartilhar a profissão. Eu imagino que a Fábio se refira a esse nosso mosaico, em que as pessoas brancas são a minoria desse mosaico. E isso não é sem querer, é querendo muito, né? Bom, terceira questão. Como vocês enxergam o genocídio? Ele começou agora ou só ficou mais evidente? Jesus? Certamente ele não começou agora. Certamente ele talvez seja um momento onde ele tenha se evidenciado para um grupo de pessoas que não enxergavam um genocídio em curso e que ele, a contar da nossa história, ele já tem muito tempo, né? A gente tem um genocídio que inicia com a presença dos portugueses na terra dos índios. O genocídio começa nesse momento na nossa terra, no momento em que os índios perdem o direito e a posse da sua terra, que já existia, que já vivia, e perde a vida por não querer servir de escravos para os senhores. Ainda assim, sobrevivem nas matas por um conhecimento incrível das matas, eles conseguem fugir quando não são pegos pelos capitães do mato, eles conseguem fugir e sobreviver. Por isso que os acampamentos, os povos indígenas estão em lugares bem distantes dos grandes centros, que era o lugar onde eles poderiam viver em paz. Depois a gente tem o sequestro de negros da África, que vem não por vontade própria, mas eles vêm obrigados, e vêm obrigados em navios que vêm matando, porque a capacidade dos navios era impossível a sobrevivência de pessoas, as péssimas condições das pessoas dentro do navio, acabava que as doenças, o trajeto era muito longo e as doenças não tinham higienização, todos colocados num ambiente totalmente insalubre. E nesse momento, muitos morriam, eram jogados ao mar ao longo da travessia África-Brasil. E depois, acho que a história, diante desse momento que inicia a escravidão, ela já é conhecida, que é todo o açoite, todas as péssimas condições de vida, né, dos negros africanos e dos negros que foram escravizados ao longo da nossa história, que em 1888, tiveram simbolicamente uma abolição, mas que ela, de fato, ela mantém a perversão, né, da destruição desse povo, criando péssimas condições de sobrevida para as pessoas negras, ou péssimas condições, ou nenhuma condição, sem condições de vida, sem condições de moradia, e daí por diante, várias perseguições. A nossa legislação, a nossa medicina e o nosso urbanismo totalmente conivente com a prática eugenista, ela cria condições de não vida para essas pessoas. Então, a política, o direito, ele cria normas como andar nas ruas sem documento, as pessoas eram presas, eram açoitadas, as condições de saúde também, muitas vacinas, a gente está falando de vacina agora, teve um determinado período que as vacinas que sobravam, fora da validade, as que serviam para vacinar os negros e as negras, e muitos morriam
por conta dessa vacina, e um tempo depois a medicina também criou, né, em alguns espaços no nosso país, criou políticas para tentar evitar o aumento da população negra, esterilizando mulheres, né, e que era uma forma também de acabar com esse povo. O urbanismo, ele afasta dos grandes centros urbanos as pessoas e coloca as pessoas fora do centro e cria a noção de margem, aqueles que ficam à margem ou fora dos centros, e quem está no centro tem toda uma atenção e todo um cuidado, e quem está à margem não tem esse cuidado, estão à própria sorte, e precisam se submeter a um conjunto de situações para sobreviver muitas vezes. Eu não falei na época da escravidão do quilombo, que era a forma de lutar contra a morte durante esse período da escravidão mais intensa, mas a gente tem hoje muitas situações de escravidão ainda. A gente pode falar que muitas histórias de mulheres empregadas domésticas que vieram desde muito cedo, né, do interior para servir algumas famílias, elas vieram em condições mínimas de vida, e acabar com a cultura, acabar com a religiosidade, né? Muitas vezes a perseguição religiosa, que também provocou muitas mortes, a perseguição da cultura, o aniquilamento cultural, são formas de genocídios, são expressões genocidas diversas. Então, a gente tem um país que foi atravessado por uma coisa que eu chamei essa semana ainda de encontros e confrontos. Encontros quando os grupos de pessoas, como o Quilombo, que tinham pessoas brancas, pessoas indígenas, além das pessoas negras, viviam para sobreviver, para a vida. E os desencontros, que foram todas as lutas que tiveram que ser travadas para manter esses quilombos, todas as mortes, né, que aconteceram e que acontecem até hoje. Muitos representantes de comunidades quilombolas remanescentes, eles são mortos para poder desativar aquelas terras, para que aqueles que se dizem donos tomarem posse desses espaços. E a não possibilidade e a garantia das terras quilombolas também é uma forma de não dar condições de vida a essas pessoas que vivem historicamente nesse espaço. Então, se a gente fosse falar, eu teria, ao longo da história, um conjunto de elementos, todas as lutas que foram travadas, elas também foram travadas porque existia e ainda existe, né, uma intenção que, curiosamente, há um pouco mais de 100 anos, um autor, um pesquisador, um político, né, da época, ele fez uma proposta de tentar acabar com a população negra em 100 anos. E ele acreditava que, por volta de 2012, não existiriam mais negros no Brasil, porque a política que ia ser implementada daí para frente seria essa política genocida para ir acabando gradativamente com a população negra. Bom, como eu vi, eu acho que o Silvio Almeida recentemente falando, ele disse, bom, não deu certo, né? Não deu certo porque estamos aqui. E como a Ana Luísa trouxe, e hoje maioria nesta mesa, e que representa a resistência, né? A resistência das pessoas negras ainda lutando para continuarem vivas. Mas hoje a gente tem um quadro sério, além do quadro da pandemia, voltado para os adolescentes negros, os jovens negros, né, do sexo masculino, ou seja, do gênero masculino. Essas pessoas são as maiores vítimas de uma prática genocida no nosso país. Muito bom. Sigo aqui ouvindo muito a Jesus com propriedade, né? Fala do genocídio, sim, histórico, né? Estrutural dos índios e dos negros escravizados, né? Importante a psicologia poder se debruçar, né, sobre essa questão,
porque sobre ela incide diretamente a questão de saúde mental, né? Então, é necessário a gente nomear, né? Então, sempre existiu, mas eu acho que essa chamada do CRP pela vida contra o genocídio, ela nomeia, né? Ela, não que a gente não saiba e não conviva cotidianamente, mas é a importância da nomeação, né, nesse momento, para que se possa, justamente com mais contundência, fazer com que isso entre na discussão da psicologia, na pauta política, de uma forma geral. Não está falando? Já sem som. Pronto, voltou o som. Que a gente possa lembrar também que esse genocídio histórico e estrutural, ele vai recair sobre um epistemicídio também, né, dentro da própria psicologia e da psicanálise de autores e autoras negras, que raramente são mencionados na produção, na psicologia, e não só na psicologia, mas eu acho que com isso, com o que a gente, como a gente opera, né, como a gente transforma essa indignação em ação, me parece importante a gente poder pensar a produção intelectual brasileira em psicologia e dizendo não também a esse epistemicídio, né, ficando sempre dependente de uma produção europeia, onde de forma alguma podemos jogar fora as contribuições, mas que é fundamental que a psicologia possa nomear as produções feitas muitas vezes pontualmente, muitas vezes experiências comunitárias, experiências em comunidades ou junto a populações mais carentes, que não são nomeadas, não são tornadas produção intelectual, né? Eu acho que é responsabilidade, né, do CRP, né, da psicologia, também a gente dá um estatuto intelectual, não só o que se produz na academia, mas fundamentalmente o que se produz como experiência prática de trabalho nas urgências sociais. Muitíssimo obrigada às queridas Emília e Jesus pelas falas corajosas e potentes. Não vão embora, nós vamos agora para o segundo bloco da nossa live. Antes, eu vou ler 2 comentários, né? O primeiro da Nayara Mello. Neste 27 de agosto, dia de celebrar a psicologia, é dia também de resistir. Nos últimos meses, temos tomado consciência de palavras como emergência, urgência, catástrofe, desastre, tragédia, trauma, morte, luto, calamidade, exceção. Desde o advento do coronavírus, estas palavras passaram a fazer parte de nosso vocabulário diariamente. Elas preenchem nossos dias e escuta. Cada palavra destas aponta para um pedido de resposta rápida. E nesta mesma rapidez surgem pedidos e ofertas. E a Doris Soares, importante elucidação sobre a origem do genocídio dos povos negros e originários na atualidade ainda continua nessas populações em situações de vulnerabilidades. Isso afeta a população-alvo e deveria afetar quem provoca ou se beneficia direta ou indiretamente. Precisamos refletir ainda mais estas estruturas produtoras de subjetividades. Então, agora a gente passa para o nosso segundo bloco, que nós vamos contar com a participação do Arthur Gomes de Almeida. Ele atua nas áreas da assistência social e psicologia clínica. Atualmente é psicólogo residente do Programa de Residência Multiprofissional em Saúde Mental Coletiva da URGS.
atuando junto ao CAPES AD3 Pernambuco. A Bruna dos Santos, que atua no CRAS e Casa de Passagem de Crianças e Adolescentes na cidade de Arroio do Meio. Em Lajeado, atua na Escola de Educação Infantil Dente de Leite. A Fernanda Francisca da Silva, psicoterapeuta clínica e servidora pública da Prefeitura Municipal de Porto Alegre. Interessada em cultura de paz, justiça restaurativa, comunicação não violenta, educação e juventudes. Colaboradora da Comissão de Relações Étnico-Raciais do CRP do Rio Grande do Sul, moradora antiga da Vila Orfanotrófio 1, na Zona Sul de Porto Alegre, filha de Salete e Adalmiro, neta de Joraci. E o Joelson de Moraes Ferreira, psicólogo dos leitos de saúde mental do Hospital Santa Terezinha de Encantado, psicólogo do Núcleo de Apoio à Atenção Básica de Arvorezinha, apoiador do Fórum de Saúde Mental da região do Vale do Taquari, especialista em saúde mental, gestão, atenção, controle social e processos educacionais. E imediatamente faço uma provocação. Desde o começo da pandemia, a psicologia foi convocada a atuar como área essencial no enfrentamento à Covid-19. Como tem sido para vocês atuar na ponta neste momento? Quem gostaria de começar? Chica? Então, boa noite a todos. É um prazer estar aqui. Uma data especial, assim, e que a gente pensa, né, a questão de comemorar isto. Mas a comemoração, pensando a clínica, ela vem muito através dos próprios pacientes, né, as pessoas que nos recebem. Esse momento da pandemia aqui em Porto Alegre, ele se tornou, ele ebuliu, assim, no meio de março, mais fortemente, e pegou a todas e todos, assim, a todos de uma maneira muito intensa, né? Os consultórios em pleno funcionamento, as pessoas com suas agendas, né, definidas de recebimento, uma forma posta de relação com o paciente. E o susto, o que a gente faz, né? Como que segue? Se tudo que nós prezamos, assim, tudo não, mas principalmente prezamos a presença, o olhar, o cuidado, a proximidade em muitos momentos, a rotina, né? A rotina para muitos pacientes, a ida até o consultório, é um momento de autocuidado muito especial. E aí todas e todos e todos fomos obrigados assim a pensar como que a gente faz isso agora, né? Novas combinações necessárias, um trabalho bastante potente, né, do nosso sistema conselhos em orientação, em oferecer subsídios dentro de um tempo razoável, porque nós procuramos pensar muito, eu creio, né, a respeito dos nossos fazeres. E esse momento não permitiu esse aprofundamento, talvez, em março, mas ele vem se dando através de pesquisas, através de várias outras formas. Em consultório, eu vivi, né, e eu acredito, conversando com outros colegas, através de vários meios, essa mudança em relação a como chegar, né? Novas combinações com os pacientes a respeito de como que vai funcionar essa dinâmica. Muitos pacientes pararam o atendimento terapêutico pensando que não sentiam que tinham espaços em suas residências para fazer o seu atendimento, muito lembrando, acho que talvez também com a lembrança de como foi e de como a privacidade era importante para vários processos. Então, pensando em casa, famílias numerosas, como é que eu faço para ficar durante 45, 50 minutos de uma maneira cuidadosa, sem que ninguém ouça?
E aí se criaram várias coisas, né? As pessoas colocaram rádios de música perto da porta, iam para o outro canto da peça para poder falar abertamente. Algumas pessoas, então, indo para dentro do carro para poder conversar, estacionamento do condomínio, praças próximas, e daí não fazendo, e pensando também, né, a nossa provocação aqui, eu atendo, pensando que pessoas negras na rua, usando determinadas roupas, né, tiveram as suas sessões também interrompidas, situações complicadas, assim, de segurança se instauraram, e foram sendo avaliadas e pensadas, né, em relação a como que a gente mantém a qualidade e diz não a esse genocídio que também é silencioso e que às vezes não acontece no fato físico, mas acontece no fato mental. O adoecimento das pessoas pelo medo. E, de certa forma, também nós vivemos uma cultura que responde ao capital. O capital acaba sendo o princípio e o norteador de toda o nosso dia a dia. Então, empresas que não tiveram exatamente preocupação com o que acontecia nas casas das pessoas, não houve suporte, né? Como que as pessoas vão dar conta das suas residências? Pensando algumas áreas, por exemplo, a saúde, e o receio do que vai chegar em casa, né? Que eu posso levar através da minha profissão, pensando a educação, a mudança total de rotina, né? Uma rotina que dentro das escolas tinha um volume muito grande, passa a ter um volume diferente e algumas solicitações pensando o uso das redes sociais e dos meios tecnológicos, que não era anteriormente uma prática. Então, assim, uma mudança muito brusca que fez e obrigou as pessoas a também mudarem de uma maneira bastante brusca. E essa brusquidão ainda gerando, e vai gerar provavelmente durante muito tempo, questões a serem tratadas, a serem cuidadas dentro do consultório. E esse consultório novo, né? Esse consultório novo que é virtual, que é a sala da nossa casa, que é muitas vezes os nossos espaços pessoais, muitas pessoas tendo que se desfazer dos seus consultórios, pensando inclusive em questões financeiras, porque houve uma baixa de pacientes logo no início da pandemia, e posteriormente, com N outras coisas, várias pessoas, então, começando os seus processos terapêuticos durante a pandemia. Então, a gente diz sim à vida, e nesse sim à vida, processos éticos são muito importantes. Processos éticos que reconhecem que sim, há muita diferença de acesso a meios tecnológicos para ter um atendimento terapêutico em casa. Há muita diferença de condições de que numa pandemia em que o dia de amanhã financeiramente não está garantido para boa parte da população, e que manter uma terapia e um valor mensal de pagamento do seu terapeuta, apesar de ser reconhecido pelas pessoas como algo muito importante, precisa ser deixado em segundo plano, porque a vida vem primeiro, então a vida, a alimentação, as necessidades principais devem ser valorizadas. Então, a necessidade da nossa profissão de sempre se reinventar e lembrar que, mais do que um espaço de cuidado, nós precisamos também nos politizar para atender pessoas, né? Pessoas precisam ser respeitadas na sua particularidade que muitas vezes não aparece no consultório, mas nos atendimentos online nós acabamos tendo acesso à privacidade das pessoas e a muita confiança, assim. Então, houve um aumento de procura, que eu acho que também fala do momento que nós estamos vivendo, e digo que nessa experiência nós temos a oportunidade também de nos posicionar nos atendimentos, garantindo que as pessoas não internalizem que muitas das dificuldades que vivem são pessoais, são defeitos ou dificuldades que elas têm, mas sim o resultado de um mundo que se organiza através desse capital que define como a cultura vai andar. Então, a importância de nós estarmos também, né, alinhados com o que está acontecendo
de nós pensarmos nas nossas práticas de uma maneira ética e a necessidade de a gente cuidar das pessoas dentro desses espaços com um cuidado especial e diferenciado. Então, a clínica segue, eu acho, com um volume muito grande de atendimentos, mas, ao mesmo tempo, uma garantia ainda excludente de cuidado, mas, ao mesmo tempo, que tem se reinventado para poder abarcar e atender mais pessoas. Então, tem sido desafiador, mas muito bonito, né? Eu recebi algumas falas bem especiais no dia de hoje, que faz valer a pena, assim, algumas dificuldades que o momento vem trazendo. Obrigada. Arthur, e no CAPS? Então, antes de tudo, boa noite a todas e todos, assim, agradecer pelo convite e parabenizar todos nós, assim, pelo nosso dia, pelo dia da nossa categoria. E, enfim, por onde eu começo, assim, acho que pegando esse gancho que a Fernanda falou, assim, do início do mês de março, enfim, eu entrei esse ano no programa de residência em saúde mental coletiva da URGS. Era aquele sonho, assim, né, toda aquela expectativa por entrar, começar uma residência. Se começou, assim, os encontros presenciais em março, todo aquele nervosismo por começar também num novo cenário de prática, enfim, voltar à universidade e tal. E aí, no meio de março, assim, a gente é pego por essa pandemia, assim, por essa quarentena, e tudo se perde, assim, fica toda essa expectativa, tudo isso, assim, fica em suspenso por um tempo, assim, até a gente conseguir se encontrar e pensar em como vai ser feito, assim. E eu acho que esse momento, esse início, assim, foi bem complicado, assim, para todos nós do programa de residência. Acho que para a coordenação também foi muito complicado, assim, para pensar como inserir residentes nesse momento de pandemia, como a gente vai dar conta de um programa de residência nesse momento, assim, onde a gente não pode se encontrar. E, enfim, eu ia começar, o meu cenário inicial seria a Escola Porto Alegre, que é uma escola da rede pública municipal e que atende a maioria das pessoas em situação de rua, e o Ação Rua do Alomba do Pinheiro. E a impossibilidade de eu começar nesses locais fala também disso que vocês falaram antes, assim, dessa precarização das políticas públicas que foi se acentuando nesse momento de pandemia, principalmente na cidade de Porto Alegre, as políticas de assistência social, né? Porque já não é de agora, como falaram antes, já não é de agora que as políticas de assistência social já estão sendo desmontadas, mas agora, nesse momento de pandemia, isso tomou proporções bem grandes, assim, que fez com que a gente não conseguisse ingressar no Ação Rua, enfim, eles não tinham como, porque não tinha EPI nem para os próprios trabalhadores, imagina como receber residentes nesse momento. E a Escola Porto Alegre nós conseguimos ingressar, indo uma vez por semana, mas também, como eles não estavam tendo muito apoio, assim, da Secretaria Municipal de Saúde, estavam fazendo mais entrega de refeições diárias e kits de higiene para os alunos da escola, mas com uma iniciativa própria dos professores e da equipe da escola, e sem, de certa forma, esse apoio da Secretaria de Saúde, foi decidido junto com a coordenação do programa de residência que eu seria transferido para o CAPS AD Pernambuco, que era um lugar que estava com um funcionamento um pouco mais organizado, né, que é, enfim, um serviço que é do SUS, mas que é terceirizado para uma conveniada da prefeitura, e que com isso, assim, acho que foi possível eles se organizarem um pouco melhor para dar conta dessa pandemia. Foi criado plano de contingência a partir das portarias da Secretaria Municipal de Saúde e da equipe de saúde mental também. Enfim, assim, os limites que estão dados são esses, de como fazer um trabalho em política pública, né, coletivo, que a gente sabe que não pode ser só individualizado, tem que ser em coletivo, nesse momento de pandemia, onde as pessoas têm que manter o distanciamento social e tal. Acho que muitos estão sabendo que o uso de álcool e outras drogas aumentou bastante nesse período de pandemia, assim, e de como isso tem aparecido, assim, no CAPS AD, né, de como tem aumentado a procura, muitas pessoas vão, assim, e falam, assim, estamos em casa, não tem nada,
tipo, não tem nada para fazer, e nessa angústia, assim, e de que aumentaram o uso de álcool, enfim, muitas pessoas que se desorganizaram também pela questão do desemprego, pela falta de direitos, assim, pela precarização das políticas de assistência social, e acabaram em situação de rua nesse momento, assim, e de que, por causa disso, às vezes também acabam fazendo um uso mais abusivo de álcool e outras drogas, e todas as pessoas têm acessado o CAPS, mas com certas limitações, entende? Porque devido a esse plano de contingência, o CAPS é um CAPS AD3, né, e ele tem em conta com leitos de acompanhamento, leitos de acolhimento noturno. Então, nesse momento, o CAPS está funcionando os leitos de acolhimento noturno de forma reduzida pela metade, antes eram 16, agora são 8, e também tem sido feito acolhimento da demanda espontânea e tal, atendimentos assim, mas os grupos, atividades mais coletivas, saídas, até, enfim, saídas e visitas domiciliares está sendo complicado, assim, está sendo feito mais em casos bem excepcionais, assim, onde a gente realmente vê que vai ser bem necessário, assim. Então, tem sido feito bastante monitoramento com usuários que compareciam ao serviço, mas que agora estão impossibilitados por diversas razões. E é isso, assim, dos desafios. Acho que a gente pode também ir entrando mais neles com o decorrer da nossa conversa. Só vou ler aqui alguns recados, algumas participações. O Kel diz para o amigo Joelson: na luta, parabéns, amigo. A Marta Barros: muita criatividade e flexibilidade para acolher os pacientes das formas mais diversas. Nem todos têm internet com condições de videochamada, mas de poder estar abertos para manter a comunicação por áudio ou como for possível. A Clarice Rodrigues Batista: tudo isso mostrou o quanto a desigualdade social é enorme. A Silvia Ramão manda um parabéns para Francisca. A Ana Palombini: salve, Arthur, muito bom te encontrar aqui para contar essa história. Joelson, Bruna. Boa noite. Obrigado, obrigado a todos, obrigado, Conselho, pelo convite. E trabalhar esta demanda no momento de pandemia, a demanda com que eu trabalho, que seriam os usuários de álcool e outras drogas, e usuários em sofrimento psíquico graves dentro de um hospital, se tornou bastante difícil. Difícil porque nós tivemos que repensar as práticas, né? De repente, tu tinha um aparato de suportes, né? Saídas, jogar futebol, e é cortado. É cortado desses usuários. Bom, a gente começamos a nos dar conta também que mesmo a gente não querendo que existisse aglomeração, eles acabavam se aglomerando, porque se a gente pensar nos espaços dos hospitais, os espaços eles foram encolhidos para cederem, né? Para cederem para esta demanda ser cuidada dentro do hospital. Então, nós trabalhamos diretamente com a questão da sensibilização, né? É se sensibilizar o usuário, sensibilizar equipes, sensibilizar familiares. Isso está sendo desafiador.
Vem aqui. Eu acho que nós estamos com algum problema técnico. Acho que a Bruna não ligou o fone. Tem que habilitar ali. Tem que abrir o teu fone, Bruna. Isso, deu. Deu certo, as tecnologias, né? Está se adaptando. Bom, boa noite a todos também. Gostaria de agradecer o convite, né, para participar da live. E gostaria de parabenizar, então, todos os psicólogos e psicólogas pelo dia, né, pela data. Eu vou falar um pouquinho de como a gente tem, né, como a psicologia tem se colocado, enfim, enfrentado a pandemia, o isolamento social, enfim, né. Bom, desde março, né, a gente também tinha muitos grupos que alguns já tinham iniciado, né, os grupos de idosos. A gente iria iniciar com grupos de adolescentes e crianças, jovem aprendiz, né, então, assim, a gente tinha um ano também cheio de possibilidades, né. E a pandemia veio e os grupos, então, foram cessados, né, e a gente começou, então, a lidar com, né, a pandemia, enfim. Mas é um desafio, né, hoje é um desafio, assim, porque ao mesmo tempo que a pandemia surgiu, a gente, enquanto profissionais, teve que se adaptar também, conhecer, né, de fato, saber o que era a Covid-19, né, a questão da transmissão, como é que se dava, quais eram os cuidados que a gente, enquanto profissionais, teria que ter no CRAS, né? Então, o CRAS de Arroio do Meio, ele não fechou, né? A gente teve atendimentos no mês de março virtuais, né? Por telefone e por WhatsApp, né? A gente passou um mês assim e depois a gente começou a retomar aos poucos os atendimentos, né? Que voltados à orientação às famílias, né? Em situação de vulnerabilidade social. E iniciou as visitas domiciliares também, porque antes da pandemia a gente já tinha muitas famílias em vulnerabilidade social e com situações graves, né, assim, e aí a partir da pandemia veio desemprego, né, muitas pessoas ficaram desempregadas, e as pessoas que, enfim, têm Bolsa Família ou algum benefício do governo, já estavam tentando se recolocar na sua comunidade, no social, tentando, de alguma forma, ser um sujeito que trabalhava, né, assim, ou que conseguia alguma renda, e a partir do momento que a pandemia veio, essas pessoas perderam o emprego e perderam também, porque ano passado a gente tinha grupos de geração de renda. Então, os beneficiários do Bolsa Família tinham um grupo que eles poderiam fazer coisas para vender. Então, era uma renda extra que eles tinham além do Bolsa Família. Então, o grupo também, de alguma forma, teve que ser, né, cessado, enfim. Então, a dificuldade hoje, né, minha enquanto psicóloga no CRAS, é fazer o atendimento domiciliar dessas pessoas, no sentido de ver, né, avaliar a demanda das famílias em vulnerabilidade social, né, assim, o ambiente da casa, né, as famílias tem muitas famílias que têm filhos, crianças e adolescentes que também estão em casa, né, que estão tendo que ou ter acesso à internet ou fazer as atividades, pegar as atividades na escola e fazer em casa, mas famílias em vulnerabilidade social, muitos pais não estudaram, tiveram que trabalhar na roça e largar, né, a educação. Então, assim, a dificuldade desses pais de ajudar, né, no tema dos filhos. Então, e a gente
no Vale do Taquari também, além dessas dificuldades todas, a gente foi, no dia 10 de julho, a gente teve uma enchente muito grande. Então, as pessoas que mais perderam coisas ou perderam tudo foram as pessoas que já estavam em situações de vulnerabilidade. Então, se agravou muito a situação das pessoas que frequentavam o CRAS, né? Então, assim, hoje é um desafio muito grande, né? Quando a gente vai, eu e a assistente social, lá a gente tem 3 assistentes, então cada família, a gente tem esse cuidado também da gente ser referências de famílias, né? Ah, tal família é Bruna e tal assistente, outra família é assistente, então assim, a gente conhece as nossas famílias e a gente faz visitas a cada pouco para também não perder o vínculo, né? Então, assim, está sendo bem desafiador, né? Porque ao mesmo tempo que a gente precisa fazer as visitas porque as pessoas, elas estão muito não sabendo lidar muito com o emocional, né? Porque 5 meses em isolamento, tem pessoas que são do grupo de risco que não podem sair de casa, não tem comida, né? Assim, enfim, na geladeira, né? Ligam às vezes chorando porque parece que as situações se agravaram, né? Mas a gente está tentando, de alguma forma, com nós lá do CRAS e o trabalho em rede, né? Agentes de saúde, postos que são postos na saúde, que são as UBSs, né? O Hospital São José, que também tem tem psiquiatras que também estão nos auxiliando, psicólogos da saúde que fazem terapia, né? Assim, todos nós estamos tentando fazer um trabalho em conjunto, né? Quando não é uma situação do CRAS, a gente encaminha. Então, assim, a gente está tentando lidar com as situações da melhor forma possível, né? Mas está sendo um desafio bem grande. Obrigada. Eu vou fazer uma outra questão. A gente não pode deixar de falar, né, que, infelizmente, a psicologia ainda é uma área que não possibilita o acesso a todas e a todos. É uma luta diária para aqueles que acreditam no acesso universal ao cuidado em saúde mental e às políticas públicas de modo geral. Facilitar o acesso das populações mais vulneráveis, pessoas negras, indígenas, LGBTs, enfim, como possibilitar o acesso dessa população aos serviços nesse momento. Eu sei que não é uma questão fácil, é um grande desafio. Está aberta a palavra. Eu posso começar, então? Acho que é uma pergunta bem complexa, né? Como tu diz, que, enfim, o acesso das populações vulneráveis já era algo bem... acho que devido a essa precarização, assim, das políticas públicas que a gente vem experimentando já há algum tempo no Brasil, esse acesso foi ficando cada vez mais difícil, assim, nos últimos tempos. Enfim, com a finalização de vários tipos de serviço, a falta de financiamento e tal. E eu acho que no CAPS, assim, no CAPS AD, não é diferente, assim, sabe? Porque acho que nesse momento se intensifica mais essa dificuldade de acesso devido às questões da quarentena, né? Porque, enfim, e ao próprio distanciamento social. E eu acho que o trabalho, assim, em álcool e drogas, nesse momento, assim, tá bem dificultado, assim, porque é um trabalho que tem que ser feito de forma coletiva, né? De forma compartilhada, assim, socialmente, com serviços, com a família, apoio da rede social próxima, rede afetiva, e de como isso está sendo difícil nesse momento, assim. Enfim, muitas pessoas não conseguem se organizar para ir, as pessoas também não conseguem, enfim, já estão tão desanimadas, assim, com a situação que acabam, às vezes, abandonando familiares, assim, que estão passando por essa dificuldade.
como eu falei antes, assim, muitas pessoas que já estavam numa situação de vulnerabilidade social extrema, assim, acabaram indo para parar nas ruas agora, nesse momento. E eu acho que um dos trabalhos essenciais, assim, que o CAPES tem feito e outras políticas de saúde têm feito nesse momento, que trabalham com essa população, é garantir o direito à moradia, assim, nesse momento, como uma prática de cuidado essencial para eles, assim. Porque, enfim, todos nós nas nossas casas, fazendo quarentena, quem não tem casa, né, quem está na rua, como faz isso, como ter esse cuidado, né. Acho que tem sido um dos principais desafios, assim, garantir o acesso a programas de moradia, que foram ampliados nesse momento pela prefeitura. Agora o aluguel social virou o aluguel Covid, e aí tem mais também o programa da Moradia Primeiro, que tem sido um grande parceiro, assim, uma grande ferramenta, assim, dos serviços para possibilitar o acesso à moradia dessa população. E outra coisa importante, assim, e que tem sido bem necessário nesse momento, mais no começo, mas ainda se torna bastante necessário, é esse trabalho de educação e saúde em relação ao coronavírus para os usuários, familiares e profissionais, assim, né? Porque a gente sabe que ninguém nunca esperou usar máscara, assim, na rua tanto tempo, e, enfim, pessoas que têm certa dificuldade, assim, de acesso à educação e tal, também tem uma dificuldade bem grande, assim, em compreender o porquê e os perigos que tem de não se proteger, assim, e de como tem sido um trabalho bem importante, assim, da gente, de fazer esse tipo de educação, assim, com o pessoal. Mas como garantir o acesso, assim, eu acho que nesse momento, da forma precarizada que estamos fazendo o possível, mas a gente tem noção de que muitas pessoas não estão acessando, assim, pela própria especificidade das limitações impostas ao serviço, né? Porque, enfim, não se pode fazer mais grupos, não se pode ficar no espaço ali coletivo, se a pessoa não for fazer algum atendimento e tal, e de como esse acesso dessas pessoas, assim, muitas pessoas que iam ao CAPES e outros serviços de saúde iam também por esse círculo social, assim, que se estabeleciam lá, né? E de como isso agora não está sendo possível. E, enfim, isso vai ter impactos, e está tendo impactos que a gente está vendo agora, mas que vão ir mais para o futuro ainda, assim, desses impactos que a gente ainda não conhece. Acho que é isso, assim. Oi, eu acho que seria, no sentido, a sensação que me dá é uma volta de um tipo de práticas de controle. Né? Como é que é essa dificuldade de acesso? Se a gente pensar numa clínica psicossocial, se a gente pensar na rede, nossa, né? A gente muitas vezes não se tem um apoio da rede. E sem falar que houve uma baixa significativa de usuários para internar. E daí a gente se perguntava, né? Aonde que está este usuário? Se na atenção básica, eu como trabalhador da atenção básica, eu também percebia, na atenção básica, esse usuário não está aparecendo. De certa forma, no hospital, ele não está aparecendo. Aonde está? Então, isto para nós foi uma grande dificuldade, acessar a rede para se tentar um cuidado compartilhado, acessar a família. Muitas vezes o paciente que interna, a família não tem telefone, não tem internet. No momento que a gente precisa, acessar o colega, o assistente social, ou a pessoa da rede, também não se consegue.
devido à escassez mesmo, né? Os serviços, de alguma forma, pararam para se trabalhar. Na verdade, bom, o que a gente se perguntava, o que está acontecendo que a gente não consegue acessar, né? É sofrido, mas é desafiador. Uhum. Muito desafiador. Exato. Muitas vezes, se a gente pensar, a família quer visitar o seu familiar, bom, mas também as visitas são canceladas. Chica, e o acesso dessas pessoas à clínica? Eu fiquei pensando, assim, né, quando a gente fala em acesso, principalmente pensando a clínica, nós estamos falando de saúde mental particular, né? Eu acompanho diariamente, através de grupos psi, o desafio de tentar também ter acesso através dos planos de saúde, com todas as suas restrições a número de atendimentos, a duração dos atendimentos, né, em alguns tipos de clínica. Então, não dá para falar de atendimento clínico sem falar de privilégio, né? Acaba sendo muitas vezes, acabamos vivendo muitas vezes um processo em que há um reconhecimento da população de que investir em si, em algumas coisas, fica em segundo plano. Mas não dá para culpabilizar essa população, né? Porque nós vivemos um sistema de desigualdade que coloca as pessoas em um lugar em que elas precisam escolher entre várias necessidades básicas, né? Que a sua renda não dá conta de todas. Então, não posso culpabilizar esta pessoa no sentido, tu não te cuida, né? Tem vezes que tem algumas frases, tu não te cuida, tu não está te ajudando, tu precisa de ajuda. Mas, ao mesmo tempo, existem outras necessidades postas. E eu acredito que não é à toa que nós tenhamos aqui outros 3 trabalhadores pensando, né, esse segundo bloco, que são trabalhadores da ponta, que trabalham principalmente pensando as redes de SUS e SUAS. A gente tem uma população que talvez precisaria muito o acesso a um espaço particular de atendimento psicológico, mas que vive as indignidades da nossa situação socioeconômica, assim, que fala de salários cortados, planos, né, que colocam os trabalhadores em uma condição não tão impossível, né, de negociação com as suas empresas. Então, existem situações que fizeram, sim, com que alguns pacientes tivessem que parar o seu atendimento nesse momento. E acaba sendo um desafio colocado sobre os profissionais da psicologia. E talvez algumas e alguns de nós não façamos a nossa parte, não sei, mas sinto isso em alguns momentos, em parar para pensar que privilégios e que condições nós temos de acolher em alguns momentos. Sim, temos que também pagar contas, somos trabalhadores autônomos em muitos momentos, mas às vezes nós também vivemos algumas benesses e algumas facilidades que talvez nos permitissem pensar como que como que as pessoas chegam nos nossos consultórios, que valores que nós praticamos, de que forma nós praticamos. Ao mesmo tempo, nós precisamos, então, fazer essa administração que não está prevista em muitos momentos, né, na nossa formação. A nossa formação, às vezes, privilegia um olhar bastante superficial a respeito do humano inserido no mundo como ele está posto na nossa cultura, né? Às vezes a gente vai acabar olhando este humano pormenorizado, né? Fragmentado. Então, eu acho que acabou sendo um desafio e pode estar sendo um grande aprendizado, porque nós estamos precisando pensar junto com as pessoas a respeito de como fazemos pensando os valores que nós estamos praticando, como fazemos para acolher. Eu sei de iniciativas belíssimas de colegas que estão fazendo grupos de atendimento terapêutico, pensando em pessoas que não têm condições de ter um atendimento terapêutico particular. Então,
a trabalho, né, com o que a gente chama, né, internamente, nos grupos, né, PSID, o valor social, né, que acaba sendo um valor combinado com as pessoas, um valor dentro das condições das pessoas, entendendo o meu papel, mas isso é muito particular, né, não é algo que talvez a gente devesse pensar coletivamente, né? Que porcentagem dos nossos atendimentos nós ofertamos para quem tem dificuldade de acesso e está precisando de atendimento. Mas seguimos sendo, infelizmente, né, o consultório um espaço bastante elitista, né, bastante privilegiado. E aí eu acho que fica para quem trabalha na área o dever, como é que eu vou dizer assim, o compromisso, acredito, de reflexão a respeito desse privilégio em alguns momentos e desse atendimento. Mas eu sempre procuro que a gente não esqueça dos recortes, né? De onde vêm as nossas condições de estar em consultório, de onde vem a nossa estrutura familiar e pessoal para dar conta de algumas coisas, né? Nós temos trabalhadores de várias áreas, inclusive da área pública e também da área privada, que no contraturno tem o seu consultório online, né? Então, assim, nós estamos vivendo questões que falam do acesso do profissional aos meios de trabalho e falam também do acesso das pessoas neste momento tão tenso a um atendimento de qualidade e cuidadoso. Então, é um desafio duplo, não, é um desafio múltiplo, não dá nem para falar em número, mas eu acredito que o interessante, dito com muito cuidado, mas o interessante é exatamente essas temáticas virem à tona. Acredito que em outras épocas isso não seria assunto, mas no momento, com tudo que as pessoas estão vivendo e com a condição de adoecimento de um momento pandêmico, a gente está tendo então que se rever. Esse momento acho que também já parte como algo especial para que isso aconteça. Bruna? Bom, né, assim, pensando, enfim, de uma forma mais ampla, assim, garantia de direitos, né, é um dos temas, né, um dos lemas que o CRAS vem, todos os CRAS, na verdade, têm, né, como, enfim, missão, assim. Então, assim, direitos até de orientação do que eles têm de direitos, né, porque tem muitas pessoas que poderiam ter acesso a muitos benefícios, a muitos programas, e eles não têm nem conhecimento disso, assim. Então, do profissional conseguir, de alguma forma, olhar para a realidade de cada sujeito, né, e conseguir pensar na realidade deles e pensar nos direitos que eles têm, né. Então, assim, por exemplo, o direito, né, de um adolescente em vulnerabilidade social, por exemplo, né, de poder ser olhado por uma empresa e poder fazer um jovem aprendiz, né, ou os direitos do Bolsa Família, assim, né, a gente sempre escuta as pessoas dizendo, porque pessoas do Bolsa Família é isso, pessoas do Bolsa Família é aquilo, mas a gente que vai nas casas, né, a gente vê a realidade das pessoas e a gente sabe o quão elas também precisam ser fortalecidas, né, para ser protagonistas também da própria história, né, só que elas precisam ser escutadas, elas precisam ser olhadas, né, de alguma forma, assim. Então, a gente, enquanto CRAS, a gente tem tentado ir até essas pessoas e permitir esse acesso, né, assim, se tem uma dúvida ou precisa de algo, a gente tem orientado elas, tu precisa ir em tal lugar. Muitas dúvidas do INSS agora que está fechado também, né, assim, então a gente tem tentado auxiliar eles a fazer o acesso do INSS através de algum computador lá do CRAS, né, dando as devidas orientações, auxiliando, né, então, assim,
E até a questão, eu achei bem interessante que a Fernanda falou sobre o privilégio de psicoterapia, né? E na saúde também, assim, a gente vê, assim, a questão de filas, né? Assim, quanto mais a gente vai, os meses vão passando, a gente vê o quanto a fila de espera aumenta para as psicoterapias na saúde pública também, né? Acesso aos profissionais da saúde pública, que são psicólogos que fazem psicoterapia, né? Então, porque assim, pensando também na psicoterapia na saúde pública, precisa também ter aquele tempo, precisa ter aquela rotina, o setting precisa ter também um set adequado, né? Então, assim, poucos profissionais que possam dar esse suporte também, né? Então, assim, de alguma forma, a gente tenta, né, fazer os encaminhamentos, mas nem sempre as pessoas conseguem de um mês para o outro, ou de uma semana para outra, às vezes demora um ano, né, 1 ano e meio, e as pessoas estão em sofrimento, né? Então, assim, e a saúde mental não pode esperar, a gente acredita, né? Então, é um desafio também essa questão de ofertar, né, os direitos ou auxiliar as pessoas a ter conhecimento dos direitos, né? Mas, enfim, é bem complicado. Então, para a gente ir finalizando esse nosso importante debate, vou fazer uma questão aberta a todas e a todos, incluindo a Jesus e a Emília, fazer uma pergunta muito singela. Que esperar do futuro da psicologia, né, da profissão do Brasil? O que se espera, né, do futuro? Sorteia Jesus aqui. Você gosta, né, de me colocar sempre na frente nessas histórias? Então, eu acho que a psicologia vem num crescente, né? Se a gente acompanha bem a psicologia, tanto o desenvolvimento da ciência, também como o desenvolvimento da profissão, a gente percebe que isso vem se ampliando. Eu acho que as várias formas, né, de atuação, cada vez mais se ampliando, espaços da prática profissional, cada vez mais as produções acadêmicas desenvolvem essa ciência com pesquisas em campos mais diversos, que a gente acompanha, a gente percebe isso. No entanto, a gente sabe que ainda tem muito ainda por vir, né? Então, principalmente no campo eu acho que do estudo, da pesquisa, tem áreas dessa pesquisa que precisa aproximar, né, determinados grupos para a gente ter a compreensão de que a gente não pode chegar com uma psicologia pronta para as pessoas, né, que as pessoas é que precisam nos informar, nos dar subsídios para que a gente possa fazer essa prática profissional. Mas a gente também precisa conhecer mais, compreender, estudar mais, né, as histórias. E aí, falando muito dos grupos específicos, né, os grupos que estão longe, distante desse que vocês falaram, do acesso, por exemplo, a uma psicoterapia. Esses grupos, eles tem muitos grupos distantes desse acesso. Então, a gente precisa tanto saber, né, compreender como funciona, como também compreender e abrir-se para uma escuta, porque essas pessoas é que nos oferecem esse subsídio. Eu acho que a Emília falou logo no início, é uma psicologia só, né? É uma psicologia, mas que a gente precisa trazer essa psicologia que a gente sabe,
a gente agregar outras psicologias latino-americanas, africanas, né, para poder compreender a natureza, né, dessas histórias, né, das nossas histórias, e também a gente poder acessar aquilo que nos oferece, não negar aquilo que nos oferece. Então, eu acho que a gente vem num crescente. Acredito que precipitou muita coisa esse processo pandêmico, precipitou muitas necessidades de pesquisa e de estudo, e a gente não tem muito o que fazer. Eu acho que eu quero uma psicologia que chegue a todos e a todas. Uma psicologia que escute as demandas e que não negue as demandas. Uma psicologia que esteja abrindo essas portas de consultórios particulares, né, para ter acesso a todas as pessoas, né, de compreender que a nossa prática profissional, e tem lá no nosso código de ética, que a gente precisa atuar para todas as pessoas. Então, a gente pode abrir espaços, a gente pode provocar políticas públicas e outros elementos para que a gente possa ter como... Tem um município próximo na região metropolitana aqui de Recife, Jaboatão, que tem dois ou 4 psicólogas atendendo pelo município, que é absurdo. Então, é preciso entender que a psicologia precisa ocupar todos esses espaços, né? E ter acesso a todas as pessoas. E a psicologia que eu quero para o futuro é essa, uma psicologia para todas as pessoas. Eu acho que a provocação da Ana Luísa aí já está respondida pelo próprio conselho, né? Escolher a vida. Eu acho que esse é o futuro da psicologia, escolher a vida e não o genocídio. Eu acho que ela é uma bela resposta. E escolher a vida, eu acho que não é esperar respostas dos serviços, né? Nós estamos num momento de criar, né, novas formas de intervenção, né, de questionar o Estado, não só o governo, mas a própria função do Estado, da iniciativa privada, do terceiro setor. Eu acho que uma psicologia, escolher a vida, é uma psicologia que não se fecha nela mesma, mas ela se apresenta como um saber a mais disponível disponível a outros saberes também. Então, eu acho que uma psicologia aberta, não uma psicologia plural, uma psicologia que contemple as diferenças, é uma psicologia que tem futuro, não uma psicologia elitista, ensimesmada, fechada no próprio conhecimento teórico, é uma psicologia que não vai ter futuro. Né? Então, eu acho que questionar para teorizar, né? Quer dizer, pegando até o próprio exemplo do Freud, a prática clínica do Freud que faz com que ele construa a teoria. A teoria não vem antes do exercício clínico. Então, acho que uma psicologia ela tem futuro quando ela opera na prática cotidiana e a gente pode conseguir pensar, refletir, teorizar e colocar isso como psicologia, como exercício da psicologia brasileira. É isso. Acho que eu posso continuar, então. É isso, muito importante isso que vocês falam. Acho que construir essa nova psicologia, eu acho que vai ser o nosso desafio, assim, né? Uma psicologia que escute esses outros olhares, assim, uma psicologia, enfim, que seja valorizando também a psicologia europeia, mas uma psicologia também que escute esses outros povos, né? Povos ameríndios, povos africanos, essa psicologia negra e tal, e que eu acho que fica um desafio para o futuro, assim, de a gente estar fortalecendo. Eu acho que também um grande desafio que nós temos enquanto categoria também é de fortalecer as políticas públicas de saúde, as políticas públicas de assistência social, de educação, todas as políticas que estão aí com o objetivo de certa forma, diminuir a desigualdade social no nosso país, que é tão desigual, e que teve essa desigualdade social tão acentuada nesse momento de pandemia. E, enfim, como vocês falaram, assim, essa psicologia em si mesmada, em si mesmo, que fica nesse círculo, assim, de estar sempre olhando para si,
acho que agora não tem mais futuro. A gente vai ter que rever ela, assim, porque acho que a gente vai ter que cada vez mais se articular, fazer articulações entre diferentes categorias, para garantir esse espaço, assim, enfim, para garantir as políticas públicas que a gente tem no Brasil e seguir apostando na diminuição da desigualdade, assim, porque sem isso, acho que vai ser bem complicado, assim, de ter uma prática efetiva, assim, e com alcance para todas e todos, assim, no Brasil. É isso. Bom, pessoal, o que eu espero da psicologia, eu espero uma psicologia que trabalhe com os riscos e rabiscos da vida, que trabalhe em rede, que trabalhe no coletivo, que trabalhe com o direito do cidadão, que volte a trabalhar as questões de sindicatos, que volte a trabalhar as questões de sindicato, de conselhos, né? Conselhos de saúde, conselhos e por aí vai. Eu quero uma psicologia rica que percorre esses riscos e rabiscos, certo? Ok. Bom, Quem vai, Bruna? Bom, eu, na verdade, gostaria, né, que futuramente a gente pudesse ter uma psicologia além de poética, né, assim, uma psicologia que tá pelas lutas, né, assim, a gente está vendo tantos cenários e tantas pessoas com vozes hoje, né, e a gente tem aprendido tanto, né, e uma psicologia, assim, que nós do interior possamos também discutir sobre vários assuntos com pessoas que moram em lugares maiores, assim, porque eu acredito que a potencialidade está em todos os lugares, né, então a psicologia que não só escute que nem assim, o acesso, né, assim, ao ambiente que a gente está, assim, no interior, mas uma psicologia que vai além de nós, assim, né, uma psicologia que por exemplo, pinta e borda tanto o emocional, quanto possa transformar o sofrimento psíquico, mas com apoio, né, assim, com apoio de profissionais. E para isso a gente precisa que o nosso governo olhe para a psicologia, para a assistência social, para a saúde de uma forma positiva, né? Uma forma de direito de todo e qualquer ser humano, né? De todo e qualquer sujeito. A gente precisa pensar que todos têm direitos, assim, e independente, né? E a psicologia que consiga ser um arco-íris também, né, gente? Uma psicologia de todas as cores, né? Uma psicologia de todos os ambientes, uma psicologia multi, né, bicolor, né, tricolor. Então, uma psicologia que todos os sujeitos podem se sentir acolhidos, né? Então, é esse o meu posicionamento. Então, eu espero uma psicologia, espero e luto por ela, assim, o tempo todo, que seja politizada, né? Que olhe para os lados, assim, que não fuja de algumas discussões difíceis, né? Nós temos que olhar para uma população pensando que 54% dela pertence a um povo. A gente precisa olhar para aspectos políticos e que esses aspectos políticos vão aparecer dentro do consultório e que nós não incorramos no erro de colocar todas as responsabilidades no corpo das pessoas que lá chegam. Que a gente, de alguma maneira, consiga escutar, né? Mas escutar não só o mundo interior, mas contribuir também com uma leitura de cenário importante. Cuidar de pessoas nesse momento e se dar conta que, para além das ferramentas delas, nós precisamos também questionar e compartilhar e conversar a respeito do que vem de fora,
né? E o que vem de fora precisa ser compreendido. Volta e meia eu participo de algumas aulas de turmas de psicologia, e a gente olha para as salas de aula e elas ainda são extremamente brancas, assim, né? Pensando a quantidade de pessoas na nossa população que são negras. E isso fala de um determinado olhar, e muitas vezes pessoas não racializadas, que não se olham enquanto grupo, que não sabem que sim, elas fazem parte de um grupo que tem determinadas características. E essas pessoas vão para os consultórios, e essas pessoas atendem pessoas que muitas vezes dizem: eu não me sinto acolhida, né? Eu não me sinto acolhido. Então, que a gente comece a parar para prestar atenção e não colocar no corpo das pessoas, de que talvez elas não se sintam acolhidas por isso, ou por aquilo, ou por aquele outro, e pensar: talvez eu não esteja acolhendo efetivamente, e o que eu posso fazer para acolher. Então, como profissional de dentro do consultório, eu convido que quem está nos consultórios, né, seja presencialmente, seja online, saia deles em alguns momentos, né, e olhe para fora, para poder, então, atender de uma maneira real e cuidadosa quem lá chega. Então, eu sonho e espero e trabalho por uma psicologia politizada. Obrigada de verdade. Bom, antes de nós encaminharmos para o final, eu queria relembrar que a nossa campanha do Dia das Psicólogas e dos Psicólogos, no mês de agosto, o CRPRS promoveu uma série de ações destacando a importância do trabalho da psicóloga e reforçando a necessidade de toda a sociedade olhar para a saúde mental como elemento fundamental para o bem-estar. A primeira fase da campanha foi marcada pelo lançamento da Carta Aberta às Trabalhadoras Assistentes Sociais e Psicólogas do Estado do Rio Grande do Sul. O documento, produzido pelos dois conselhos profissionais, CRP e CREAS, traz orientações aos profissionais diante da grave realidade do exercício profissional no Estado. Além dos canais de comunicação do CRP e do CREAS, a carta foi divulgada nos sites da Gaúcha ZH, Correio do Povo, nas rádios Gaúcha, Guaíba e Band FM. A psicologia luta pelo acesso universal ao cuidado em saúde mental. Foi o tema da segunda etapa da campanha, na qual o CRP reforçou a importância do cuidado em saúde mental, especialmente neste momento de pandemia, e destacou que as e os trabalhadores da psicologia estão capacitadas e capacitados para acolher aqueles que buscam auxílio. Já a terceira etapa, no dia de hoje, está sendo marcada por nossa live. A psicologia escolhe a vida, não ao genocídio, bem como por um vídeo com participação de psicólogas e psicólogos que trouxeram em suas falas a importância da psicologia nesse momento de pandemia e isolamento social. O vídeo foi também veiculado na RBS TV e nas mídias sociais do CRP. Para finalizar de verdade, o meu último agradecimento a Jesus, Emília, Arthur, Bruna, Chica e Joelson. E nós vamos novamente mostrar esse vídeo. Com ele, eu me despeço, desejo um feliz dia para todas e para todos nós. E agradeço também a audiência, que foi bastante alta, muitos comentários, todos elogiosos, a todas e a todos aqui presentes. Depois dá para conferir isso, né, no vídeo que vai ficar. A gente fica, não digo feliz, não é um momento de felicidade, né? Mas a gente fica satisfeita, né, de estar, de alguma forma, prestando esse serviço e tendo a certeza do papel importante que a psicologia tem cumprido nisso que a gente chama dentro da gestão de pandemônio, né, como uma forma de brincar e de resistir a tudo isso. Obrigada.
principal mudança se dá por conta da ausência de atividades coletivas. Então, essa é uma mudança, vamos pensar assim, de rotina, de espaço de trabalho. Quantas pessoas aí não tiveram seus sonhos, seus planos frustrados? Então, se antes eu já via a psicologia como fundamental, neste momento ela se torna ainda mais importante. Todas as pessoas deveriam ter um acesso a esse espaço, deveriam conseguir ser ouvidas, deveriam conseguir ter as suas dores e o seu sofrimento validado. Os desafios para a profissão atualmente são ações voltadas para a conscientização antirracista, LGBTQ e de classes sociais. Acho que eu tenho muito a contribuir com tudo que a gente está vivendo.